Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia. Estamos no ar com mais uma live especial para você. Afinal de contas, a safra está se aproximando, o início do plantio está próximo e as projeções para essa safra 21-22 são as melhores. Quando a gente olha basicamente o que pode acontecer com a soja, tem consultoria privada aí falando, estimando, obviamente, né, recordes de produção, números que variam de 142 a 145 milhões de toneladas produzidas pelo Brasil. E para começar um novo ciclo, é preciso que você se prepare, e se prepare bem. E isso tem a ver com as boas práticas de plantio. E para falar sobre isso, para dar dicas importantes, ninguém melhor que o Alexandre Gazzola, engenheiro agrônomo, doutor em ciência e tecnologia de sementes, consultor, empresário do agronegócio. E o Gazzola tem a proposta aqui de dividir com a gente um pouquinho do conhecimento dele. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. E hoje a gente vai falar muito sobre essa questão das boas práticas de plantio, né, Gazzola? Por que o produtor tem que se preocupar com isso e, principalmente, que momento é esse pré-plantio, né? essa pré-preparação aí para o plantio? Por que o produtor tem que ficar atento a essas questões? Exatamente. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí nas diferentes regiões do Brasil e nos outros países. Esse momento é muito importante. A gente está comunicando diretamente com o produtor, porque boas práticas de plantio é o grande pilar do estabelecimento de plantas. A gente precisa contar com a qualidade de sementes, que é o veículo, o elo de ligação entre a genética e a produtividade, mas essa qualidade de semente, essa genética, ela vai para o campo através da semente. E essa semente, ela consegue gerar uma planta quando eu tenho boas práticas de plantio aplicadas. Isso é muito importante. Então, sem um plantio adequado, nós teremos uma chance muito grande de ter problemas, limitações, falhas duplas e triplas no estande de produção. E tudo isso contribui para reduzir produtividade. Então, muito importante. Então, a gente já começa com pergunta, viu, Gazzola? Tem aqui a pergunta do Odair Gaspar. Ele quer saber quais são essas boas práticas de plantio e como é que faz para produzir mais, para garantir uma boa produtividade? Muito boa pergunta, agradecemos a interação, a busca por conhecimento, isso é muito importante. O que a gente precisa? Boas práticas de plantio nada mais é do que fazer da forma certa e com capricho, podemos dizer assim. Passa por ter um bom equipamento, ter um bom manejo do sistema de produção. Eu costumo dizer que a melhoria no plantio passa por uma melhoria contínua no solo e no sistema de produção, passa por uma qualificação dos operadores. A gente precisa fazer essa informação chegar nos operadores, mudar a forma de plantio, não cobrar só produtividade, hectares por hora ou por dia, cobrar qualidade no plantio, ter uma boa semente e também proceder no momento certo a operação de semeadura, cuidando todos os fatores que estão relacionados ao momento que a semente sai da caixa da semeadura e chega no solo. Isso tudo é boas práticas de plantio. Envolve ambiente, envolve pessoas, envolve semente, envolve tratamento de sementes, envolve a operação de plantio. E a gente sabe que o produtor tem dois momentos que ele está muito estressado, que é o plantio, porque se não estabelecer, eu não tenho a safra seguinte, e a colheita, se eu não colher, eu perco a produtividade. Então, são dois momentos ímpares. E a gente fala em ter uma paciência maior num desses grandes momentos, porque o plantio é responsável por gerar plantas, e as plantas são responsáveis pela nossa produtividade. Naquele metro quadrado, naquele hectare, na área da fazenda e em todas as áreas do Brasil. Isso que é importante. Tá, então a Fernanda Devens, ela é lá da Três Tentos, ela adiciona a essa questão o outro lado. E quais são os problemas? O que você identifica aí de problemas, principais problemas na hora de se introduzir uma cultura, Gazzola? Exatamente, a gente precisa de um planejamento criterioso. Agradecemos a pergunta aí da Fernanda, isso é muito importante. A gente precisa entender o ambiente. Eu estou muito pelas diversas regiões do Brasil e a gente observa que
que tem diferenças entre as regiões, entre os talhões, entre a dinâmica de plantio e as oportunidades de plantio. Quando eu falo oportunidades de plantio, é ter o ambiente adequado em termos de temperatura, disponibilidade de água para plantio. A gente tem que olhar os grandes problemas advêm de um plantio em alta velocidade, que adiciona ao sistema de distribuição de sementes uma rapidez muito grande, dificultando os processos de distribuição, gerando acúmulos de plantas, gerando falhas, gerando oscilação na profundidade de plantio, gerando dificuldade no corte da palha. Tudo isso me limita a produtividade. Entre outras, a gente poderia citar aqui mais de 500 limitações, que são aspectos limitantes que agem sobre o desenvolvimento das plantas, não só de soja, mas de milho, de trigo, de feijão, de algodão. As grandes culturas em si, todas têm aspectos limitantes no ambiente de plantio, e isso eu discuto muito. A gente vê casos de erro no tratamento de sementes, o produtor muitas vezes não dedica a atenção que deveria para essa prática, que ela é fundamental. Resíduo de produto nas áreas, profundidade de plantio, alta temperatura, chuva pesada depois do plantio, eu planto e chove em cima, isso é um dos principais problemas. Mas se a gente tivesse que elencar 3, eu ficaria, o primeiro, a questão de profundidade de plantio, o segundo, temperatura. Esses são 2 grandes pontos que nos desafiam. E o terceiro é o corte da palha. Esses seriam os 3 grandes fatores limitantes que mais eu observo reclamações a nível de Brasil. 2 deles, principalmente, relacionados aí ao maquinário utilizado, à velocidade empregada, enfim. Tem uma receita de bolo, tem uma regra mínima para se fazer essa deposição da semente no solo, Gazola? Assim, eu preciso entender que eu preciso cuidar principalmente de velocidade, porque eu tenho uma série de operações que elas têm que ocorrer para mim ter a distribuição uniforme. Mas antes disso, eu tenho que fazer a leitura. O meu equipamento está com uma boa manutenção? Esse é o ponto. Como que está meu sistema de produção? Por exemplo, muitas regiões ainda estão concluindo a colheita do milho. O manejo do plantio depende da distribuição uniforme dessa palha. Depende de como eu vou manejar essa palha, para mim chegar lá e ter uma maior facilidade ou uma maior dificuldade de cortar essa palha. Vamos pensando aí as regiões que estão colhendo milho safrinha. Mas lá na operação a gente tem que pensar o quê? Tem um procedimento físico que a semente precisa sair da caixa da semeadora, passar por todo o sistema de distribuição e cair no solo. E a semeadora ela tem que abrir o sulco de plantio de forma uniforme, sem oscilação. Cortar a palha de forma uniforme e sem oscilação, abrir o sulco de plantio, depositar as sementes de forma uniforme na linha, que a gente fala de plantabilidade, né, a distribuição uniforme horizontalmente na linha, e eu trago um desafio novo para o produtor, que é evitar a oscilação de profundidade. Porque no momento que eu coloco sementes em profundidades diferentes, eu estou expondo elas a um microambiente que está na volta dela diferente. Uma está mais superficial, vou imaginar regiões quentes. Uma está mais superficial, está incidindo sobre ela mais temperatura, e ao mesmo tempo ela está com menos umidade no solo. E isso é a diferença de 1,5 cm a 2. E quando eu tenho uma mais profunda, ela está numa condição de umidade maior e uma condição de disponibilidade de água maior. Porém, ela tem um impedimento físico maior para superar, que é essa profundidade. Porém, nessa condição, considerando alta temperatura e restrição hídrica, ela vai emergir antes do que ela está na superfície. Se eu tivesse o contrário, por exemplo, vamos pegar uma região fria, Rio Grande do Sul. Eu tenho então eu vou ter uma dinâmica diferente em relação a que está mais superficial e a que está mais profunda. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem e a gente precisa corrigir. E para corrigir variação de profundidade, é manejar melhor a palha, é trabalhar com velocidades mais reduzidas no plantio e também acompanhar esse plantio. Isso é muito importante. E tem confusão aí, Gazola? Às vezes o produtor vê essa diferença aí na germinação e ele acaba culpando a semente? Tem muito disso. Eu costumo dizer que a semente não é o super-herói. Como qualquer tecnologia, a gente tem um limite para ela.
Sim, a semente tem que ser exigida com o máximo vigor de germinação, não estamos falando isso é fundamental e é o ponto mais importante. E quando a gente fala em semente de qualidade, eu não falo só em vigor de germinação, eu falo de uma semente bem classificada, limpa, com pureza, tanto de cultivar quanto de biotecnologia. Eu falo de uma semente livre de patógenos e com alto vigor de germinação. Esses são os grandes pilares. Essa semente é fundamental ela ter qualidade e ela ter um excelente tratamento também. Depois a gente pode entrar mais no aspecto do tratamento. Mas o que a gente precisa lembrar? A semente, com tudo que tem na volta dela, é 50%. Mas 50% depende de você, produtor, você, operador, fazer um bom plantio. Porque eu posso pegar a melhor semente e colocar num solo e chover em cima, que ela não vai suportar isso. É como se eu estivesse fazendo a aplicação do melhor fungicida embaixo de chuva, ou num período extremamente seco, com alta temperatura. Eu não vou ter o mesmo sucesso do que se eu estivesse fazendo uma boa operação, um bom plantio. Essa é a diferença. A gente precisa entender que a semente não é o super-herói da vez. Ela é extremamente importante, porém, ela precisa de um ambiente que lhe forneça água e temperatura e aeração no solo de forma uniforme e equilibrada. Tendo o mínimo dessas condições e uma profundidade correta e um excelente contato solo-semente, ela vai germinar de forma uniforme e tu vai ter uma lavoura de altíssimo potencial. Legal. Antes da gente avançar para a semente, que eu acho que tem mais perguntas aqui para se fazer sobre essa situação das sementes, só para a gente arrematar a questão dos maquinários, tem uma pergunta até importante aqui do Peter Zanotti. Ele quer saber se o plantio é melhor ser feito com haste escarificadora ou com disco, Gazola? Muito boa pergunta, e isso é um questionamento frequente aí nos treinamentos a nível de Brasil. O que a gente precisa lembrar? Primeiro, o ideal é que eu resolva a compactação do solo no manejo do sistema de produção, não no momento do plantio. Outra, não estamos falando que a haste sulcadora é negativa, não. Em condições de compactação, ela me acrescenta muito em produtividade, porque eu vou revolver uma micro-região e vou permitir um melhor desenvolvimento do sistema radicular. A única ressalva que eu faço é utilizar com prudência. Por quê? A gente tem uma situação que quando eu uso haste sulcadora, e aí estamos falando numa visão de haste sulcadora e botinha moderna, não é aquela botinha que abria 15, 16, 17 centímetros. Estamos falando do equipamento que vai me abrir o solo em torno de 7 a 8 centímetros, no máximo 10. E cuidem a manutenção dessa botinha e a troca constante também. E eu preciso ter o mesmo tamanho entre as diferentes linhas, para não ter variação. Mas o que a gente precisa lembrar? Eu abri uma camada de solo, o meu maior risco é se chover, por a semente ser maior que as partículas de solo, e eu ter esse ambiente em profundidade livre, ela desce em profundidade. Quando a gente monitora plantio, eu faço muito esse trabalho de monitoramento de plantio, a gente vê que o principal problema é a profundidade. Porém, 50% ou mais das vezes ela foi induzida, forçada por uma chuva pesada. Então, o uso da botinha tem que ser racional. Eu sei que ela melhora muito em áreas compactadas o estabelecimento, porém tem esse risco de chover em cima e a semente descer em profundidade. Ir próximo do adubo ou simplesmente ela descer em profundidade e ela gastar muito mais energia para subir ou ela nem conseguir subir porque ela ficou numa profundidade tão grande que ela não consegue. E outra, nesses casos, o sulco essa abertura que foi feita pela haste, quando chove em cima, acaba ficando mais tempo com água dentro. E isso pronuncia o que a gente chama de dano por imbibição nas sementes. E outra, se eu plantei com haste sulcadora, um problema é a chuva. O outro problema é se eu tiver um longo período seco. O que vai acontecer? Eu vou, dependendo da condição do solo que eu abri que eu utilizei a haste, eu posso compactar as paredes desse sulco. Compactando as paredes, eu não troco com o ambiente. Então, se o ambiente estiver seco, ali vai estar muito mais seco. E se chover, vai acumular água ali. E tem um outro ponto ainda, que é áreas que têm resíduo de produto. Quando eu compacto essa abertura, eu acabo concentrando mais dentro dessa janela. Eu falo sempre uma pirâmide invertida, né? Eu posso vir a concentrar mais efeitos aí de herbicidas que não teriam problema numa condição normal. Então, mas usa racionalmente. Não tem compactação, não tem restrição, trabalha com disco, liso, ondulado, turbo, tem várias combinações. Então,
cuida isso. E mesmo o disco tem que ter atenção com a qualidade do corte também, né, Gazola? Eu já vi explicações suas dizendo que a semente com um disco que não corta bem a palha, ela não pode não chegar ao alvo dela, que é o solo, né? Isso é um complicador para a germinação, não? Exatamente. O que acontece? A semente só germina se ela estiver em contato com o solo, nesse ambiente de plantio. Na palha, ela tem uma germinação muito mais lenta ou ela nem germina. Então, eu preciso que esteja no solo, numa profundidade o mais uniforme possível e numa profundidade adequada. Aqui para a soja é 3 a 4 centímetros, né? É a recomendação aí que a gente traz para o amigo produtor. Mas o que a gente precisa lembrar? Muitas vezes eu tenho um disco gasto, ou um disco ou algumas linhas com disco quebrado, ou um disco extremamente gasto, e o produtor muitas vezes não substitui, não dá atenção devida a isso. Lembra, é a linha de frente do teu plantio, é quem vai cortar a palha e vai abrir o suco e depositar sementes. E outra, a gente investe muito valor em equipamento, muito valor em semente, tratamento, e muitas vezes o disco, que é o ataque de frente, está quebrado, está gasto, e um disco é extremamente barato. Então, vale muito a pena corrigir isso e garantir um ambiente ideal para as nossas unidades produtivas. Muito bem. O Paulo Henrique Quaini, agora sobre sementes, Gazola. O Paulo Henrique Quaini, ele quer saber se ele pode fazer a armazenagem da semente ao chegar na fazenda e se ele pode colocar em câmara fria e retirar apenas quando for plantar. E qual seria essa temperatura ideal? Exatamente, uma ótima pergunta. A gente precisa lembrar, eu costumo dizer, o olhar no pré-plantio e no pós-plantio. Eu costumo dizer que todo o processo de transporte de semente é um processo logístico de armazenamento temporário. Então, o que a gente precisa lembrar? Priorizar, anterior até o armazém, priorizar a descarga do caminhão quando chega na fazenda o mais rápido possível para um ambiente adequado. Não deixar a semente parada em caminhão na recepção na fazenda e nem lá no campo esperando a semeadora. Então, tu só leva para o campo o suficiente. Com relação à câmara fria, quem tem esse sistema na propriedade, ótimo. Isso é o grande avanço que a gente tem hoje com as tecnologias de resfriamento e armazenagem de sementes. A semente, eu preciso lembrar que é um ser vivo, que ela tem metabolismo ativo em função do ambiente que ela está armazenada. Mais quente, mais eu vou degradar minhas reservas desse vigor, mais eu vou perder vigor. Quanto mais frio, mais eu vou manter isso. Ele pode armazenar na propriedade, o mercado tem câmaras frias hoje, temperatura de 9 a 15, 17 graus. O único cuidado que ele tem que ter, se é câmara fria mesmo, não é armazém com manta, a câmara fria eu consigo chegar a temperaturas mais baixas. Então ele pode manter, se ele tem câmara fria 12 graus, se armazém com manta 17 graus. E cuidar a umidade relativa, porque as câmaras frias em si, ela baixa muito a umidade relativa. Então, se tu tiver à disposição um sistema de manutenção da umidade relativa, mantém entre 58 a 65. Isso é muito importante. E um cuidado, quem armazena semente abaixo de 15 graus, toma um cuidado de dar um período de aclimatação de 24 a 48 horas anterior ao plantio, principalmente quando eu tiro da câmara fria e levo para o solo. Porque a gente está ainda com estudos preliminares para entender esse dano, que a gente chama de um dano térmico, que é levar uma semente fria para o solo. Então, a gente tem que deixar ela subir para 17, 18, 19 graus. Isso acontece no intervalo de 2 dias, dependendo do teu ambiente. Ou desliga a câmara fria, ou tira da câmara fria e deixa no armazém que está em anexo, né? Geralmente tem, e depois tu leva para o campo, quando é direto assim. Porém, se a tua câmara fria está com 17 graus, tu pode levar direto para o plantio 17, 18 graus sem problemas. Ô Gazola, aproveitando esse gancho das sementes, você tinha dito que a gente podia avançar um pouquinho mais na questão do tratamento de sementes, da importância dele. Queria te ouvir nesse sentido também. Que tipo de tratamento é fundamental? O que o produtor precisa prestar atenção? Enfim, o que a semente protegida precisa ter? Exatamente. Hoje a gente tem excelentes produtos aí destinados ao tratamento de semente. Eu preciso lembrar que eu só devo utilizar produtos registrados para essa finalidade, que realmente tem todo um trabalho para controle de pragas e doenças. A questão é que eu estou aplicando um produto numa semente que tem uma interação com o meio externo.
Então, eu tenho ali a semente, eu tenho as camadas do tegumento que compõem a sua periferia e tem uma interação com o ambiente, por isso que ela é um ser vivo. Então, eu não posso aplicar qualquer produto, eu não posso aplicar de qualquer jeito. Eu preciso prestar uma atenção muito grande nessa aplicação. Primeiro, usar produtos registrados. Verificar a compatibilidade desses produtos na combinação no tratamento, porque geralmente se utiliza 1, 2 ou 3 produtos. Então, cuidar dessa combinação, conversar com os fabricantes, eu consigo combinar esses produtos sem ter problemas, não utilizar produtos de origem duvidosa, não utilizar produtos de origem foliar. Esse é o primeiro ponto. Cuidar o volume de calda. Eu recomendo sempre no tratamento na fazenda não ultrapassar mais do que 800 ml por 100 kg de sementes. Cuidar a combinação de ativos e priorizar uma excelente distribuição de calda e ativos em cada uma das sementes. Porque no campo, se eu tiver uma semente com mais ativo, eu vou ter fito dos produtos. E isso limita o seu desenvolvimento. E se eu tiver uma semente com menos ativo, eu vou ter o ataque de pragas. Então, grande parte dos problemas e limitações do tratamento vem para essa distribuição desuniforme. Uma alta combinação de ativos, o uso de produtos que não são registrados para essa finalidade e excesso de calda. E um outro ponto, não tratar e deixar armazenado um longo período. Então, o que eu preciso cuidar? Um outro ponto que ajuda muito no tratamento é o uso de polímeros. Hoje a gente tem excelentes polímeros no mercado. O que acontece? O polímero ajuda que a semente chegue mais seca no final do tratamento. Ele faz o acabamento. O polímero faz esse acabamento e o pós-secante, faz esse trabalho de secar a semente. Então, tem que ter esse cuidado muito no tratamento ao farm. E não tratar e deixar armazenado por um longo período se essa semente está saindo úmida do tratamento, porque isso é um problema muito grande. E um outro ponto também que a gente tem à disposição hoje junto aos produtores de sementes, além da semente de alta qualidade, é o tratamento industrial, onde tudo isso já vai pronto para o produtor. Ele só tem que armazenar a semente e plantar. Então, tem duas opções aí muito importantes que ele pode tomar: comprar tratado industrialmente ou proceder o tratamento na fazenda. Se ele escolher pela fazenda, tomar todos esses cuidados que a gente falou. Boa. Mais ou menos você já respondeu, então, a pergunta do João Batista de Paula, que ele queria saber como evitar as pragas com um bom tratamento de semente, certo? Exatamente. As pragas tu evita com bom tratamento de sementes. O que acontece? Determinadas regiões e determinados tipos de palhadas, se recomenda sempre a dessecação com uma aplicação de inseticida, para já reduzir essa população. E depois tu entra já com a semente tratada industrialmente ou com bom tratamento na fazenda. Isso é importante. E depois, no momento que eu tiver o estabelecimento, eu já começo, no decorrer do desenvolvimento, o manejo com aplicações aéreas. Muito bem. Tem uma pergunta do Paulo Henrique Kievich Bosch. Sobrenome complicado aqui, Gazola. Que ele pergunta o seguinte: além de ter um bom stand e além de uma boa profundidade, o que mais eu posso melhorar no meu plantio? Ou seja, que outros detalhes ele precisa observar, além dessa questão do stand, da germinação e da profundidade? Cuidar o momento do plantio para não plantar em momentos muito quentes e secos, evitar períodos, eu costumo dizer 24 horas sem chuva após plantio, para evitar o dano por imbibição, evitar esse dano direto sobre o desenvolvimento da planta e, ao mesmo tempo, pós-chuva, dar um período para o solo retornar à capacidade de campo, para tu não causar um dano por imbibição, colocando uma semente no solo com um solo muito úmido. Ter um bom plantio, que significa não ter oscilação de profundidade, não ter semente na palha ou ter muito pouco e não ter semente sobre o solo. Esses seriam os grandes pilares de um bom plantio, olhando sempre as condições de clima que estão associadas a essa condição. Então, complementando essa sua fala, o Henrique Belucci, ele pergunta qual a quantidade de precipitação ele precisaria ter para soltar aí o plantio do milho e da soja. Exatamente. O que a gente precisa entender? A diferença do milho e da soja é que a soja precisa um pouco mais de água para completar as etapas da germinação comparado com o milho. Porém, essa equação água e solo depende muito do sistema de produção. Eu tenho um solo de abertura de plantio, que era pastagem ou que era migração de um outro sistema permanente,
eu tenho uma condição. Eu tenho um solo compactado, eu tenho outra condição. Já eu tenho um sistema de produção que eu venho melhorando ele ao longo dos anos, eu tenho palha, eu estou entendendo essa dinâmica, eu estou cada vez ganhando mais nesse manejo, eu tenho uma outra realidade. O dizer quanto de água tu precisa é muito relativo. A gente precisa analisar o quanto o teu solo está perdendo em função da temperatura nesse momento de plantio. De maneira geral, as regiões mais quentes eu preciso de um acumulado superior a 60 milímetros, 60 a 80. Alguns produtores se arriscam com 40 no plantio e muitas vezes se perde stand, principalmente nas partes mais secas. Outras regiões com temperatura mais amenas, tipo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e outras regiões têm essa característica muito parecida, eu posso plantar com um acumulado menor desde que o clima não esteja tão quente. Porque a gente muitas vezes, agora o Rio Grande do Sul está num período muito frio, porém no passado, na abertura de plantio, que atrasou um pouco ali em novembro, nós tínhamos áreas sendo plantadas com temperatura de 70 graus no estabelecimento, que é extremamente prejudicial. Então, hoje não tem mais regiões mais amenas e regiões mais quentes. De maneira geral, a gente tem uma diversidade muito grande de clima. Então, esses cuidados tem que ter. Bom, o Francisco Freitas, ele quer saber, então, como preparar a terra, qual a melhor forma aí de preparo do solo para receber essa semente. Exatamente. Hoje a gente tem diferentes sistemas de cultivo no Brasil, né? O mais utilizado é o plantio direto. Porém, a palha tem um benefício inquestionável sobre o solo. Só que eu costumo dizer, principalmente para os produtores do Centro-Oeste, que nos treinamentos, nas consultorias, nas palestras, me diz, Alexandre, o nosso principal problema é a palha, eu quero terminar com a palha. A palha causa incêndio, a palha me dá dificuldade no plantio. Eu digo, pelo amor de Deus, não. A gente precisa aprender a manejar a palha. Então, a palha gera algumas dificuldades e desafios. E eu pergunto sempre para os operadores, quanto tempo vocês estão dedicando para aprender como cortar a palha nesse momento de plantio? Quantas horas vocês estão indo para a lavoura com as plantadeiras, treinando esse plantio? E muitas vezes eu escuto, nunca fizemos isso. Então, a gente precisa entender essa palha, essa realidade das diferentes regiões. O plantio na palha nos dá uma segurança de manutenção de umidade, nos dá uma segurança de redução de temperatura em momentos muito quentes. Porém, a gente sabe que tem uma fatia da produção, principalmente de soja e milho, que trabalha em sistema de produção de plantio convencional ainda, de solo virado, que é uma migração de outras culturas, ou culturas que não deixam muita palha, por exemplo, como o algodão, então eu faço o plantio sobre o solo nu. Todo sistema tem as suas vantagens e desvantagens. O que a gente precisa é proceder um bom plantio e dar para a semente uma boa condição de posição no solo, temperatura e umidade. E essa seria a dica. Então, é a pergunta do Harry Daijo. A título de curiosidade, sendo o sistema de plantio direto praticamente uma unanimidade no Brasil, por que, segundo as estatísticas, 15% das lavouras ainda não aderiram ao sistema? Exatamente. A gente tem diferentes... O agronegócio brasileiro, além de extremamente sustentável, ele tem uma diversidade muito grande. Eu tenho regiões de cultivo de batata, eu tenho regiões de hortaliça, eu tenho o plantio de algodão, que no final do ciclo fica com pouquíssima palha sobre o solo. Eu tenho cultivo de cana ainda em algumas regiões que eu viro o solo, outras já trabalham plantio direto. Então eu tenho uma diversidade muito grande. Então nem sempre a cultura anterior estabelecida, seja perene ou de ciclo, a gente consegue ter palha sobre o solo para proceder plantio direto. Lembre, plantio direto não é cultivo mínimo, pessoal. Plantio direto é ter palha sobre o solo. Não significa que eu plantei num solo sem palha, que eu vou estar fazendo um plantio direto. Eu preciso de palha. Esse é o grande conceito. Quando tu faz o plantio num solo sem palha, tu está fazendo um cultivo mínimo. Então, essas diferenças. Os dois sistemas, eu posso ter um bom estabelecimento. Eu preciso priorizar e analisar os pontos críticos e as maiores dificuldades de cada um deles. Essa é a grande dica. Bom, então, nesse sentido, a gente tem duas perguntas aqui, Gazola. O Jorge Fernandes, ele quer saber qual a melhor combinação de cultura de inverno e verão. Deixa eu achar aqui, o Pedro Tadeu Viana, qual a melhor técnica a ser utilizada no caso do milho, consorciado com o braquiarão ou com a braquiária? Perfeito. Hoje a gente tem uma diversidade muito grande de plantas de cobertura.
As regiões mais quentes, cerrado, a gente acaba concentrando muito a utilização de braquiária junto com milho ou solteira, digamos assim, que a braquiária tem um benefício muito grande para o sistema, tem uma raiz fantástica e faz essa proteção do solo contra a alta temperatura e contra o impacto direto da gota de água. Então, o manejo da braquiária pós-plantio depende se eu tenho milho ou não. Muitos produtores estão fazendo o quê? Colhendo milho, passando uma grade, um correntão ou um rolo-faca. Eu gosto muito do rolo-faca, fazendo o manejo dessa palhada, acomodando ela mais perto do solo para posteriormente eu proceder ao plantio. Então, tem diferentes manejos. Depende muito da tua região e a tua realidade de plantio e que janela tu tem até o momento do plantio. Por exemplo, tu pode proceder a dessecação, proceder o manejo com rolo-faca e deixar ela acomodada sobre o solo até o momento do plantio. E lá tu faz uma nova dessecação, com inseticida ou não, pode usar inseticida na primeira também, procede ao plantio. Ou tu pode mantê-la verde, sabe? Regiões que tem muito problema de incêndio, mantém-la verde em função da alta temperatura, e a gente está se aproximando dessas janelas em muitos estados, né? Mantém-la verde, desseca e planta. O único cuidado que tu tem que ter é que tu corta palha verde e palha seca, palha murcha não. E outra, a braquiária, por ela ter muita raiz, numa restrição hídrica, por exemplo, um plantio no pó, tu mata a braquiária e tu consegue plantar em cima. Só que tu tem a raiz viva por um período de 4, 5, 6, 7 dias, tirando água do solo, e ela pode competir com a semente. Então, isso falando da braquiária. De maneira geral, a gente tem muitas oportunidades de outras plantas de cobertura, nabo forrageiro, aveia branca, aveia preta, tremoço, ervilhaca, centeio, nabo pivotante. A gente tem uma diversidade muito grande. Trevo, crotalária. Então, isso é muito importante. A utilização do que a gente chama, os vários profissionais aí ligados a manejo de solo chamam de mix de cobertura. Ou seja, eu tenho plantas de serviço, que são plantas de cobertura, separadas ou consorciadas. Quando eu tenho mix, eu tenho plantas com diferente sistema radicular, liberando diferentes exudatos, seja durante o ciclo de desenvolvimento ou no período de decomposição para os micro-organismos. Eu tenho palhas com diferentes relação carbono-nitrogênio. Uma se decompõe mais rápido, uma permanece mais sobre o solo, protegendo-os contra a chuva, contra a alta temperatura. Então, existe uma diversidade muito grande e essa diversidade está migrando para várias regiões do Brasil. Isso é muito importante, é um trabalho fantástico. Mas não esqueçam que eu preciso manejar bem essa palha e colocar a semente no solo, não na palha, pessoal. Boa. Gasoli, está chegando muita pergunta aqui para a gente, eu não sei se a gente vai ter tempo de responder a todo mundo, mas vamos lá, vamos tentar. Voltando um pouquinho para a questão do tratamento de sementes, é a pergunta do André Fagundes, o André é lá de Jataí. Ele pediu para você falar mais sobre as máquinas de tratamento de sementes nas fazendas. Máquina de batelada, as de rosca sem fim, enfim. Quais as vantagens e desvantagens delas? Exatamente. Hoje, o tratamento industrial, pegando um gancho, tem máquinas aí com tecnologia de aplicação de produto por produto e de um acabamento fantástico. Então, algumas fazendas já estão aderindo a esses equipamentos de alta precisão, mas a grande maioria ainda não. Então, uma coisa é uma máquina de batelada com alta precisão. Eu vou conseguir ter um acabamento muito preciso, semente por semente, uma dosagem, desde que eu faça uma operação adequada e utilize produtos adequados para essa finalidade. Esse é um ponto. Máquinas de rosca são muito utilizadas ainda. Eu tenho que cuidar muito do dano mecânico, cuidar muito do dano por imbibição devido ao excesso de calda, ou dano de umidade direto sobre a semente, e também depois do tratamento, essa semente úmida armazenada no armazém. E cuidar muito a questão da distribuição desuniforme do produto, porque é muito rápida essa passagem. Então, realmente eu preciso ter uma pessoa que está procedendo essa operação, que tenha muito conhecimento sobre a semente e também sobre a qualidade e a operação desse equipamento. O ideal é que gradativamente o produtor ou faça adesão para o tratamento industrial ou melhore esses equipamentos para a gente ter cada vez mais uma precisão na dosagem dos produtos em cada unidade de produção. Essa é a grande dica. O Tiago, lá de Cruz Alta,
imagino que seja no Rio Grande do Sul, qual a temperatura mínima de solo para um bom plantio? No caso do milho, ele quer plantar agora em agosto ou setembro? Exatamente. Até ontem nós estávamos discutindo sobre boas práticas de plantio no milho. O que acontece? Abaixo de 20 graus, a germinação do milho ela é muito mais lenta. Então, isso no solo, pessoal, não na superfície. Então, quanto mais essa temperatura estiver baixa, mais vai se prolongar o período de emergência do milho. E maiores vão ser as dificuldades dessa semente ou dessa plântula permanecer com alto vigor embaixo do solo e se proteger contra pragas, doenças e afins que estão ali atacando. O que acontece? Numa condição de 20 a 30 graus, a germinação e a emergência do milho ocorre num período de tempo entre 5 a 8 dias. Quando essa temperatura baixa, gradativamente eu aumento esse período de emergência. E isso é muito desfavorável e gera variação entre a emergência de plantas e gera perca de potencial produtivo. Muito bem. Bom, enfim, como eu disse, Gazola, tem muita pergunta aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para essa pergunta do Renan, para a gente fechar. Renan Javier, ele é agricultor e ele quer saber como, se com tudo isso, né, é possível garantir maior produção, melhor resultado. Com boas práticas de plantio, com certeza, porque a gente precisa lembrar, vamos pegar o caso da soja. Cada planta é responsável por um X gramas da produtividade da lavoura. Vamos pegar aí estandes, por exemplo, de 280 mil plantas. 200 a 280. Vamos pegar 280. Vamos imaginar que eu tenho uma capacidade de 100 sacas por hectare. Quantas gramas cada planta vai estar me entregando? Geralmente, no stand, com essa variação, eu estou entre 15 a 25 gramas. Mas nesse exemplo de 200 mil plantas, visando 100 sacas por hectare, eu vou estar com, em média, 23 gramas por planta. Então, cada planta que eu perdi está deixando de me entregar 23 gramas. Cada planta que emergiu limitada por um erro de plantio está me produzindo menos. Em vez de produzir 23, está me entregando 2, 3, 4, 5, 6 gramas. Plantas duplas têm competição entre si. Eu tenho restrição de produtividade. Imagina que essas 23 gramas na cotação atual dá em torno de 3 centavos. Então, isso é muito significativo. Imagina lá, 280 mil plantas, todas entregando 23 gramas, tu tendo 3 centavos por planta. Qual é o teu resultado? Então, essa rentabilidade, essa produtividade gerando rentabilidade, está muito ligada a um bom plantio, a uma boa semente, a um bom tratamento, a um bom manejo desse sistema de produção. Tudo isso está junto. E o estabelecimento é o período mais crítico do ciclo. Se eu não estabelecer plantas, eu não tenho que nutrir e proteger depois. Então, é urgente a gente ter um olhar diferente sobre o estabelecimento. E teve uma mudança muito grande no perfil das cultivares. Antigamente, a gente tinha uma resistência maior por parte dessas cultivares no estabelecimento. Hoje, eu tenho cultivares com alta produtividade, porém, elas têm uma sensibilidade maior, elas exigem um cuidado maior no plantio para mim não perder planta, para mim manter planta e ter plantas de alta performance. Eu acho que esse é o grande segredo para a gente alavancar ainda mais a produtividade no Brasil. Sem gastar ainda, pessoal. Não custa nada plantar bem. Esse é o grande ponto. Ok, muito bem. Bom, você viu aí que o Gazola fala sempre com muita propriedade, tem muitos argumentos técnicos aí para mostrar para a gente. Eu queria que você contasse um pouquinho, Gazola, sobre a sua experiência mesmo de passar a informação, né? Aonde você participa, o que você faz, enfim, no seu dia a dia. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Exatamente, eu sou filho de produtores, né? Fui produtor por um bom período. Assessoro produtores aí nas diferentes regiões do Brasil, diretamente, seja agricultor, seja distribuidor ou produtor de semente, a gente está nesse meio nas diferentes regiões, falando de sementes, de estabelecimento, fazendo treinamento de plantio, orientando plantio, olhando área. Então, esse é o nosso dia a dia. E também, eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado em sementes na Federal de Pelotas e sempre conduzir os estudos trabalhando, né? Sempre estando no campo, no dia a dia. Isso que eu digo que é o grande diferencial. Além da formação acadêmica, tem um viés muito prático e objetivo de quem
já teve no campo e está muito no campo no dia a dia das atividades. E atualmente também sou professor universitário, trabalho em vários programas de pós-graduação nas diferentes regiões do Brasil, levando conhecimentos aí num viés científico e prático também. Esse, eu costumo dizer que é o grande diferencial. Além de tu ter o conhecimento científico, tu saber aplicar na prática e comunicar da melhor forma lá com o operador, lá na fazenda, isso é muito importante para a gente garantir realmente a adesão e a aplicação desses conhecimentos, e isso virar dinheiro, virar produtividade, virar rentabilidade. Ô Gazola, a gente tomou a liberdade de colher depoimentos de pessoas que tiveram contato com o seu trabalho, enfim. Vamos ouvir o que elas têm a dizer, vamos lá. Ações de grande potencial para nós, aí, vários treinamentos onde agregam muito para a gente que está no campo aí. Dentre eles, sobre produção de semente, plantabilidade, qualidade de semente, enfim, são vários os treinamentos que o professor Alexandre traz para a gente. Com esses conhecimentos a gente consegue aplicar eles no campo aí e tem tido grandes resultados em produtividade e resultados finais. Desde o momento que nós tivemos o primeiro contato com ele, nós identificamos alguns pontos de suma importância a serem corrigidos no nosso processo. E juntamente com o Alexandre, treinamos analistas e hoje nós conseguimos ver a qualidade das nossas sementes aqui. E fica bem claro, né, Gazola, no depoimento nos depoimentos que a gente ouviu, da transformação mesmo, né, de quem usa a boa informação e de quem não usa a boa informação, né? Eu queria que você contasse um pouquinho disso, o que você já viu acontecer no campo, enfim, quais são as suas experiências práticas. Exatamente. Isso é muito bacana ouvir esses depoimentos aí, e realmente no campo a gente tem que ter um olhar crítico, e muitas vezes eu tenho que agir de forma imediata, né? Por exemplo, já vi muitas situações a nível de campo de um plantio seguido de chuva, ou seja, o operador está lá, o patrão pediu para terminar o talhão, eu estou lá plantando, acelero para terminar esse talhão porque a chuva está chegando, né? Eu termino o talhão, eu já perdi plantabilidade porque eu já aumentei a velocidade drasticamente para concluir antes da chuva, e aí vem a chuva em cima. O que acontece? Eu consigo guardar a máquina e fico feliz, realizado muitas vezes, porque eu cumpri a tarefa que foi me dada. Porém, o que vai acontecer? Primeiro, eu perdi plantabilidade. Segundo, choveu em cima, dano por imbibição, restrição na emergência. Aí tu caminha nesse momento, do momento que choveu, se distancia dele, cada vez o distante fica melhor. Ou seja, se eu tivesse parado de plantar, dado o intervalo antes da chuva, e ter ido fazer outra atividade, ou mesmo ter descansar, fazer uma manutenção da máquina, eu teria ganhado muito mais dinheiro do que feito esse plantio. Então, são detalhes, muitas vezes, que na rotina da fazenda passam despercebidos. E isso gera um replantio, isso gera um gasto, eu perco a janela ideal, então me gera uma série de limitações. Você hoje presta consultoria, certo, Gazola? Exatamente, consultoria em várias empresas, além de treinamentos, palestras, aí em várias regiões do Brasil, principalmente nesse período de junho a outubro, novembro, a agenda é extremamente lotada, em função desses diversos treinamentos de plantio, com operadores, com técnicos, então é um desafio muito grande. Muito bem, eu perguntei isso justamente porque você acabou de falar a palavrinha-chave, agenda cheia. Não dá para atender todo mundo nesse mesmo período. Só que daí a gente tem uma novidade agora, né, para quem está assistindo a gente e para quem percebeu que tem tanta informação, que tem tanto detalhe, que é preciso ter um tempo, que é preciso ver, rever, ouvir de novo o que você falou, cada detalhe, cada processo, enfim, isso é muito importante. E o que você está trazendo de novidade para as pessoas que talvez não consigam aí ter a sua consultoria em loco, Gazola?
Exatamente, a gente está trazendo uma novidade aí que já é um trabalho desse acúmulo desses mais de 10 anos aí com experiência prática no campo. A gente traz um curso inédito, um formato inédito, que é Boas Práticas de Plantio, que é um curso direcionado para as equipes da fazenda, assistir junto. O ideal era a gente conseguir agenda para atender todo mundo, mas a gente não consegue. Então, a gente bolou um curso online gravado que tu pode assistir quantas vezes quiser e o momento que tu quiser, e a gente recomenda que o pessoal assista esse curso junto com a equipe na fazenda, tem momentos de diálogo, tem momento para responder perguntas, tem momento para os operadores conversar entre si, então é um momento muito bacana, uma interação única para a equipe da fazenda fazer junto o curso, assistir junto quantas vezes quiser, justamente sobre todos esses aspectos relacionados desde a qualidade de semente até o momento do plantio. Então, é algo inédito aí que a gente está trazendo aí para o produtor aí que nos ouve, poder assistir um treinamento muito prático e, ao mesmo tempo, objetivo, que gera resultado no estabelecimento de plantas e, consequentemente, em produtividade e mais dinheiro no bolso. Mas, Gazola, eu assisti meu curso, meu pessoal assistiu o curso, mas ainda assim a gente teve dúvidas. E daí? A gente tem um momento que a gente vai ter com o pessoal, com todo mundo que assistiu o curso, para tirar dúvidas. A gente vai ter um momento que a gente vai trazer mais informações e vamos ter um período para tirar dúvidas. Eu estou com essa dúvida, como que eu faço nesse caso específico aqui? E essa dúvida, geralmente, é a dúvida de várias pessoas que estão ali junto. Então, nós vamos ter um momento de tirar dúvidas no decorrer desse próximo período. Então, isso é muito importante. Tu vai assistir o curso e vai poder conversar comigo, tirar dúvidas e interagir. Muito bem. Agora, a grande pergunta, a que custo, Gazola, ou melhor, qual o investimento, né? Porque a gente não pode considerar custo quando a gente está aprendendo e quando a gente está adotando aí medidas que vão, no final das contas, refletir em maior rentabilidade no processo, né? Exatamente. A gente traz um curso extremamente acessível, diferente de todo o custo de deslocamento, de tempo, que tu teria um investimento muito maior para treinar a equipe da fazenda. O curso online gravado nos permite atingir mais pessoas e também deixar isso mais acessível. A gente está trazendo a um custo de R$ 2.999 por curso. Tu pode assistir toda a equipe da fazenda junto, dialogar e interagir. Isso, não tem a menor dúvida que vai garantir um acréscimo muito grande em produtividade. E hoje, para quem está nos assistindo, a gente traz um desconto especial de R$ 500. Nós teremos o QR Code aqui para acessar o curso, para comprar o curso, e basta você utilizar o cupom de desconto GAZOLA500, que vai estar aqui também na descrição, e acessar o curso e garantir. Esse desconto vale hoje até a meia-noite. Então, garanta esse desconto aí excelente de R$ 500 e aproveite já, comprando o curso hoje, amanhã você já está qualificando a sua equipe, vocês já podem estar assistindo, dialogando e trocando informações. Olha aí, então, muito legal esse desconto, não deixe de aproveitar, o QR Code está aí na sua tela, mas também a gente vai disponibilizar esse QR Code para que você, ao acessar a entrevista do Alexandre Gazola, possa também ter esse desconto no curso, um desconto de R$ 500 aí nesse curso, que tem muita informação, que tem muitos detalhes técnicos, que tem muita possibilidade de aprendizado e, mais do que isso, de interação aí, de você trocar ideia com o seu funcionário, de mostrar para ele o que está certo, o que está errado, como ele deve proceder no dia a dia e, mais do que isso ainda, ter a oportunidade de tirar as dúvidas com o Alexandre Gazola, que é uma condição, uma situação bem legal para você aí, que quer fazer dessa a sua melhor safra. Afinal, Gazola, a gente nunca teve preços tão bons para a soja, para o milho, para o arroz, o próprio feijão também tem tido preços muito remuneradores e por que não produzir o máximo, produzir o potencial, ou chegar perto desse potencial? Isso é fundamental, né? Exatamente, eu costumo dizer que proceder um bom plantio, tu não tem um investimento significativo em cima disso, é tu fazer melhor, muitas vezes com o que tu tem, com pequenos ajustes.
Então, isso é muito significativo. Eu consigo dar um salto em produtividade, estabelecendo bem plantas sem investimentos significativos. Isso é muito importante. E o curso que a gente está propondo para você justamente é nesse sentido, de qualificar o operador. Porque muitas vezes, eu tenho uma palestra, eu tenho um treinamento que a empresa X ou Y ou o meu distribuidor está oferecendo. Muitas vezes o operador não tem essa oportunidade de ir lá assistir, entender, dialogar, perguntar. E nesse momento a gente está querendo comunicar direto com quem está fazendo a operação, junto com o técnico, o consultor, o proprietário. Isso é muito importante. Vamos dialogar para ver como que a gente consegue melhorar a produtividade aí na sua fazenda. E com isso você produzir mais num período de valorização muito significativo das commodities em si. Isso é muito importante. Deixa eu só reforçar, então, que esse QR Code que você está vendo na sua tela, você pode já acessar agora, né, para fazer, mas você também pode acessar no corpo da nossa entrevista. Quando você acessar a entrevista do Alexandre Gazola, que vai ficar disponibilizada para você no Notícias Agrícolas, vai estar lá o QR Code também para que você possa participar, se inscrever aí desse curso. Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, a gente vai mandar um link justamente aí nos comentários do YouTube para que você também, da mesma forma, participe do curso e lembrando, reforçando, até meia-noite de hoje, até as 23h59 para ser exato, né, Gazola? Quem fizer a inscrição vai ter o desconto aí de R$500. Então, não deixe de participar, é imperdível. O curso é fantástico. Eu tive a possibilidade de ver alguns trechinhos ali do curso. Não vou dar spoiler, fica tranquilo, Gazola, mas o curso ele é muito interessante, principalmente para você que quer colocar uma rotina mesmo de boas práticas na sua propriedade e, como o Gazola falou, numa forma muito interativa, intuitiva para você, seus funcionários, principalmente o seu operador, entender a importância de cada processo aí que você vai passando. Meu caro, infelizmente, o nosso tempo está acabando e eu gostaria de deixar a palavra aberta aí para você. Exatamente. Então, agradecer essa oportunidade de estar divulgando isso. Notícias Agrícolas está chegando aí em vários produtores, vários técnicos, consultores. A gente vê pelas perguntas aí, muita pergunta chegando. Isso é muito importante. Significa que realmente o plantio está sendo reconhecido, que eu preciso melhorar a nível do Brasil. E que o plantio é o período mais crítico para o estabelecimento das culturas. Fico muito feliz com isso, desse reconhecimento desse trabalho e também da importância de um bom plantio. Desejo a todos aí um excelente curso, um excelente treinamento e uma boa safra a todos. É isso aí. E só reforçando, viu, Gazola, eu falei do link no YouTube, mas o link está disponível no Facebook e também no Instagram do Notícias Agrícolas, tudo para que a pessoa possa clicar e participar e ter esse curso aí à disposição. Meu amigo Alexandre Gazola, muito obrigado pela sua participação, pela sua parceria mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Foi uma manhã bem informativa, didática, cheia de novidades aí para quem quer ter sucesso na próxima safra. Grande abraço para você, até a próxima. Até mais. Tá aí. Alexandre Gazola aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Mais detalhes, então, sobre o curso, não deixe de acessar, ou através do QR Code, ou através do link que já está disponibilizado também nas nossas redes sociais. Combinado? Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.